conversar, então, sobre o que podemos esperar da próxima conferência, da próxima COP, que acontece entre 11 e 24 de novembro deste ano, em Baku, no Azerbaijão, e sobre outras questões que envolvem a geopolítica e a política associadas ao meio ambiente. Nós recebemos agora Carlos Bocuí. Ele é presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Eu queria que você fizesse um apanhado geral do contexto que nós vivemos hoje na questão ambiental, situando o Brasil diante de tudo isso que vem acontecendo no mundo. Bom, eu acho que o que mais se destaca hoje é o fato de que as mudanças climáticas elas tomaram uma proporção que não imaginávamos que fosse tomar, né? Nós tivemos um exacerbamento do processo de aumento da temperatura do planeta, acima do que era esperado, inclusive pela área científica. E eu atribuo isso, Maria Celeste, nem todo mundo pensa dessa forma, mas eu creio que a metodologia que vem sendo utilizada pelo IPCC, pelos países, para fazer as previsões das emissões nacionais, é uma metodologia que ela tem alguns probleminhas, como, por exemplo, as queimadas, né, de florestas, as emissões de carbono, que estão ocorrendo com tanta frequência devido à seca extrema, ao calor extremo, isso não é computado nos INDCs, né, aquela relação que os países mandam para as Nações Unidas para estabelecer o cenário de compromissos futuros. Então, eu acho que essa metodologia ela necessita de uma revisão para que a gente tenha uma percepção mais adequada do conjunto do que é a emissão causada por incêndio florestal, por questões que são, eu diria, naturais e não naturais, e outras que são emitidas pelo próprio homem, como, por exemplo, a combustão incompleta dos combustíveis fósseis, né? Então, eu acho que esse é um elemento que levou a um erro de cálculo na percepção do cenário futuro e atual agora. A outra questão é que esse processo ele foi potencializado pelo El Niño, que a cada vez se apresenta mais intenso. Então, esse aquecimento das águas do Pacífico, que acaba levando a um aquecimento da água dos oceanos do planeta, ele está sendo muito mais intenso do que era há muitos anos. E quando ele acontece, ele aparece de uma forma mais, eu diria, ele contribui mais para o aumento da temperatura global. E isso levou a episódios de calor extremo, como nós temos tido, e a esses recordes, né, mensais que agora são noticiados com tanta frequência pela Organização Meteorológica Mundial, etc. Então, eu acho que esse é o grande cenário, é o grande elemento que nos leva a refletir sobre a necessidade de uma salvaguarda maior pela sociedade humana, né? Que a gente não está mais numa posição tão confortável como nós estávamos há 30 anos atrás. Aliás, não era confortável, mas nós não sabíamos, né? Agora nós temos a comprovação cabal, científica, física, dos efeitos que estão se abatendo sobre o planeta, né? Esse é o primeiro ponto da questão. A segunda é como a humanidade pode enfrentar essa situação? Qual é a capacidade humana de enfrentar esse cenário e para que a humanidade possa superar esse processo, mudando o seu comportamento, ou seja, se a gente tem uma situação à deriva das emissões desde o período industrial, como reverter esse processo. E o que se percebe é que as conferências climáticas, que são as cúpulas de discussão global, as cúpulas de alto nível, elas vêm se dando seguidamente em países que são, primeiro, autoritários, onde você não tem um processo democrático, e segundo, são países petroestados, países dependentes da matriz do petróleo. Mais ou menos como a raposa tomando conta do galinheiro. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos a percepção
de que o problema é muito grave. A proposta global para a solução disso, ela necessita de um reajuste, de um refinamento, e esse refinamento passa pela liberdade que deve-se ter, sem conflitos de interesse, na elaboração desses processos de discussão global, né? Por exemplo, esse ano acontece no Azerbaijão a conferência onde a manifestação da sociedade é reprimida, ela é proibida, né? Então, como é que você vai ter o clamor popular, a possibilidade de controle social, o exercício da pressão política da sociedade sobre os governos para que eles tomem uma medida mais adequada, mais acertada, quando o status do país não permite essa liberdade, esse exercício de controle social, tá? Então, eu acho que essa é mais ou menos a realidade de hoje e temos que trabalhar nesse sentido, né, para mudar a ordem das coisas. Antes de prosseguir, eu queria ler aqui, Carlos, o comentário da Paula Romano, ela está sempre com a gente, e ela escreveu: estava ansiosa por esse retorno. Ela está se referindo a você, a sua participação com a gente aqui no programa, porque a Paula, com toda certeza, com esse comentário, ela reflete o que todos nós... o nosso sentimento, que todos nós pensamos, cada vez que você está com a gente, é uma aula que a gente recebe. Então, é muito bom e eu fiquei muito feliz que ela tenha se manifestado. Obrigado, Vanessa Neto. Eu fico muito feliz de que tenha essa percepção, porque há várias formas de você tecer críticas, né? E eu sou criticado normalmente por aquelas pessoas que querem ver o lado bom das coisas. Por exemplo, fiz uma crítica recente sobre o rumo das águas de São Paulo, que é uma situação histórica terrível de má gestão, e uma pessoa teceu uma crítica dizendo: não, as margens do Rio Pinheiros estão sendo mais arborizadas agora, enquanto o tema era água. Então, eu tento fazer a crítica indo ao âmago do problema, ao centro do problema. Então, é claro, às vezes é mais ácida, mas isso é renovador, porque você consegue dimensionar o tamanho do problema e também a emergência para a solução desse problema, né? E eu fico muito feliz, então, que você, que os ouvintes também compartilhem dessa posição mais firme, mais crítica, porque eu entendo que ela é necessária, né? E obrigado pelas palavras generosas, né, do Retor. Carlos, eu queria retomar um trecho daquilo que você falou no começo, quando você disse que essas conferências do clima, essas conferências ambientais, que ocorrem no âmbito mundial, elas têm sido capitaneadas por países com um viés autoritário e com muito interesse na manutenção do status quo, ou seja, na manutenção da matriz energética mundial vinculada ao petróleo. A gente pode dizer agora, sem sombra de dúvida, que isso é uma tentativa de manipulação desse discurso ambiental que vem cada vez mais forte, até porque a realidade ela não está batendo a porta, ela está caindo sobre as nossas cabeças. Eu não tenho dúvida de que esses grupos econômicos, eles mexem os pauzinhos, não é? Se você pegar a história do negacionismo climático, ele vem lá da década de 70, de 80, a partir do momento que James Hansen, que era o especialista da NASA, indicado para fazer esse estudo sobre a periculosidade das mudanças climáticas, quando ele começou a se manifestar, houve uma onda de negacionismo financiado por empresas ligadas ao petróleo, né? Financiando cientistas para fazer um contraditório, e depois estão sendo hoje processados por esconder a verdade, né? Porque as medidas poderiam ter sido tomadas lá na década de 80. Então, eu não tenho dúvida que esse pessoal se movimenta, porque imaginem um país onde mais de 50% da economia depende do petróleo, gira em torno do petróleo, e
tudo no país é financiado pelo petróleo, inclusive a corrupção, né? Que é o caso do Azerbaijão. Todas as denúncias que têm sido apontadas pela Transparência Internacional dão conta de um Estado não só autoritário, mas um Estado profundamente imbricado em processo de corrupção, envolvendo também a área de petróleo e gás. Então, não há nesse processo, eu diria, uma possibilidade de nós considerarmos que do lado de lá tem um grupo ético pensando eticamente como resolver o problema. Não. A questão é empresarial, é a lucratividade, é manter o processo de enriquecimento desses países, não importa a que custo isso tenha para os países pobres, para aqueles que são mais vitimados pelos impactos, né? Então, eu queria só ilustrar como foi a escolha do Azerbaijão, né? Na conferência onde estava se dando a coordenação pelos Emirados Árabes, que era o próprio CEO de uma empresa petrolífera local que estava coordenando, houve a indicação dos próximos países para se realizar a conferência COP29 no ano agora de 2024. O país indicado, a indicação natural, era a Bulgária. E a Bulgária teria uma posição muito mais progressista do que o Azerbaijão. Ocorre que a Rússia se opôs por entender que havia alianças com relação à guerra da Ucrânia, e também entendendo que a Rússia tem os interesses dela na questão do petróleo e gás. E eles fizeram essa pressão para que caísse nas mãos do Azerbaijão, que é aliado de Putin, né? Então, tem uma questão que a gente não pode negar, que além da questão macroeconômica, que você tem esse interesse econômico das grandes empresas, de outro lado, você tem o interesse de poder geopolítico das grandes nações dessa disputa. E isso tudo acaba sendo protagonizado nesses processos, principalmente de decisão sobre qual o território, em que instância vai se continuar a discutir o futuro do petróleo no mundo, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que existe um jogo de interesse muito forte, muito pesado, e esse jogo de interesses, infelizmente, está conseguindo dar o tom, tanto que as conferências continuam configurando a raposa tomando conta do galinheiro. A gente tem análises disponíveis, análises mais sérias, com uma equidistância dos interesses políticos, do quanto de petróleo ainda há no mundo, porque essa briga tão acirrada só pode girar em torno de uma quantidade fabulosa de dinheiro. Por isso eu lhe pergunto sobre as reservas de petróleo do mundo. Isso está devidamente levantado? Eu acho que não totalmente. Você tem um levantamento que dá conta, por exemplo, da quantidade de petróleo disponível na região dos Emirados Árabes, dos países árabes, isso é uma coisa já configurada. Agora você veja que no Brasil, a questão do petróleo, ela ainda tem um mapeamento relativamente novo e tem a questão de extrativismo em águas profundas, que é uma situação que começa a surgir agora, né? Recente, nos últimos 30 anos. Então, você tem situações de alto risco, porque você prospectar petróleo e explorar petróleo a 3 mil metros de profundidade, 4 mil metros de profundidade, é um risco enorme. Uma vez havendo vazamento, não se controla, como aconteceu na Blue Horizon, né? Aquela plataforma de petróleo da British Petroleum, no Golfo do México. Então, essas situações de maior risco, de maior profundidade, elas não estão ainda completamente mapeadas, inclusive dentro da possibilidade tecnológica de extração, né? Mas o fato é que ninguém quer largar do osso, né? Os países produtores de petróleo, a OPEP, formaram um cartel, e esse cartel ele tem por objetivo naturalmente, não se livrar do petróleo, não banir o petróleo, mas manter essa lógica dos combustíveis fósseis pelo máximo tempo que for possível, né? E aí nós temos algumas situações bastante
complicadas, que são as formas que se utiliza para tentar viabilizar essa permanência do petróleo. Em vez de banir o petróleo, seria diminuir o uso de petróleo, que é o que se coloca, mas nenhum planejamento de uma grande petroleira hoje diz isso de fato, porque todas têm plano de expansão, né, o que é um absurdo na conjuntura atual, e o que se percebe é que essa perspectiva é baseada em tecnologias inexistentes, como, por exemplo, a perspectiva de retirada de carbono da atmosfera. Sabe-se que não existe tecnologia para fazer isso, pelo menos em escala que seja factível para solucionar o problema. Então, nós estamos frente a essa, não só a intencionalidade das empresas de petróleo, isso apoiado por países autoritários que não têm controle social, não têm legislação ambiental vigorosa para fazer esse enfrentamento, não tem sociedade civil organizada, porque quando tenta se organizar, como no Azerbaijão, vão para a cadeia, as emissoras de televisão são fechadas, é o que está acontecendo lá. Né? Essa é a realidade hoje. Então, essa difícil situação de transparência e de imaturidade, eu diria, no sentido de buscar a sustentabilidade real, ela ainda se defronta com a ambição que continua no processo, com grandes lençóis de petróleo ainda não explorados, né? E com eu diria, com a mentira deslavada de que é possível continuar nesse modelo atual, desde que se sequestre carbono na atmosfera, que é uma balela. Né? Mas é uma desculpa utilizada para manter o processo que é de todo indesejável. Carlos, eu queria que você analisasse a situação do Brasil diante desse contexto internacional que gira em torno do petróleo e dos combustíveis fósseis como matriz energética. O Brasil, nesse contexto, ele é um país dividido. Eu diria, nós temos um alto grau de esquizofrenia ambiental no Brasil, porque são dois Brasis, né? Tem o Brasil do petróleo, que é o Brasil que busca o quarto lugar global de exploração de petróleo, exportação de petróleo, para ter divisas para o Brasil. O Brasil hoje é o sétimo maior exportador, né? Já foi 11º, aí foi angariando posições mais elevadas, e isso contribui para o PIB, para o Produto Interno Bruto, que é o sonho, né, de todo governante que ainda não entendeu que o IDH é importante, muito mais importante do que o PIB. Porque o PIB, se você fabricar mísseis, se você fabricar bombas, armas, você vai ter um crescimento do PIB. Ele não tem, eu diria, discernimento para o que gera riqueza, mas sim ele quer a riqueza por uma questão questão contábil, né? Enquanto que nós devemos perseguir o índice de desenvolvimento humano, que é a questão qualitativa. Então, grosso modo, o PIB ele é quantitativo, o IDH ele é qualitativo. Né? Então, esse Brasil quantitativo, que ainda pensa com a cabeça da época da ditadura militar, né, de alçar o Brasil a um estado de riqueza, de país talvez de primeiro mundo, no sentido de angariar essa riqueza, não importa como, que também se retrata no desmatamento desregrado da Amazônia, do Cerrado, porque isso também é PIB, né? Isso também significa enriquecimento. Por outro lado, você tem o outro Brasil, que é o Brasil do DNA biológico, né? Da grande biodiversidade, da grande riqueza natural, das florestas tropicais que têm que ser protegidas. Então, nós vivemos hoje nesse antagonismo. O Brasil é um país completamente dividido. Você olha para o governo federal hoje, você tem uma área ambiental que está antagonizada por outros setores que não têm uma perspectiva mais progressista, enquanto se fala em transversalidade, em uma ação intersetorial, que não está acontecendo, né? Não está acontecendo porque simplesmente
os interesses são muito divergentes. Então, o Brasil não colocou a bússola, o GPS, a pauta. Esta pauta não está colocada. Como ela não está colocada, os interesses são diversos e eles caminham cada um para o seu lado. Então, eu vejo o Brasil nessa espécie de confusão. Eu escrevi um artigo recentemente sobre essa questão do movimento modernista, onde você tem a figura de Macunaíma, né? Macunaíma, que é um produto brasileiro do que é o Brasil, mal aconselhado por Curupira, que faz com que Macunaíma perca o caminho, né? Eu diria que, nesse caso, Curupira é o interesse quantitativo e Macunaíma é o ser que não tem lado para ir, né? Que não tem a escolha, não tem a ética, vai por onde interessa. Então, o Brasil tem infelizmente, essa falta de personalidade baseada em ética, que gerou a nossa Constituição Federal, que gerou a Política Nacional do Meio Ambiente, que gera o zeitgeist, né, esse padrão internacional de que nós temos que caminhar no sentido da sustentabilidade, porque senão vai ser muito difícil para nós e principalmente para aqueles que têm muito pouco recurso, né? Então, eu diria que essa esquizofrenia brasileira, com relação ao que o Brasil é, ao seu DNA, ela tem que ser solucionada. Carlos, essa questão, essa discussão em torno do PIB, ela me parece ideológica, é algo que se plantou na cabeça das pessoas e que vem sendo há muito tempo divulgando, o PIB brasileiro, mas isso vai contra o PIB, vai contra o PIB. As pessoas não param para pensar que ninguém come PIB, ninguém veste PIB, ninguém se alimenta de PIB. O PIB é uma forma de contabilizar a riqueza, mas ele não é uma verdade absoluta, como você colocou. A gente tem que falar de desenvolvimento humano, a gente tem que falar de IDH e a gente tem de entender que determinadas ações, quando elas acontecem, ou seja, em alguns locais, quando você tem aquele meio ambiente, seja ele urbano, ou rural, ou selvagem, mais equilibrado, mais harmônico, isso não incide positivamente sobre o PIB, porque não a economia se movimenta de um outro jeito, mas se gera um outro tipo de riqueza além dos serviços ecossistêmicos. Me parece que é muito difícil transmitir essa ideia. O que você pensa disso? Eu penso que nós vivemos numa realidade de capital natural e esse capital natural ele tem que ser contabilizado, né? Porque quando você fala de PIB, por exemplo, o Brasil ficou muito feliz porque o PIB cresceu 2,9%. E aí eu tive a curiosidade de saber onde cresceu, né? E aí cheguei no Mato Piba. O PIB brasileiro cresceu no Mato Piba, onde houve o maior desmatamento ilegal para soja e gado, né? E principalmente soja, que contribuiu para 17% desse processo. Então, quando a gente fala, o Brasil cresceu 2,9% em termos de PIB. Quem é que ganhou com isso? Esse dinheiro foi para onde? Ele foi socializado? Né? Ele foi para a população de alguma forma, como benefício? Não. Ele não foi nem para alimento, ele foi exportado. E nem para alimentação, mas para ração animal. Né? Então, esse foi o resultado do PIB, que não se reflete numa receita que melhorou o IDH. Né? Então, aí tem umas teorias que dizem o seguinte: a economia, ela é boa porque quando ela cresce, o PIB cresce, é como uma maré que levanta todos os barcos. Né? Só que a teoria comprova, isso recentemente se fez um estudo pela Universidade de Paris nesse sentido, da área econômica, que quando a maré baixa, aquela concentração de riqueza ficou em poucas mãos, ou na mão empresarial dos 1% mais ricos, etc. Então, na verdade, quando se diz que o fluxo de dinheiro, quando ele se manifesta como uma maré que leva todos os barcos, no fim ele vai privilegiar
os iates, né? Os iates, aquela possibilidade de concentração de renda. E isso não é capital natural. Então, ao mesmo tempo que você diz que cresceu 2,9% do PIB, quanto você perdeu de capital natural? E quanto mais você desmata o seu capital natural, que é necessário para a mudança climática, para a regulação climática, para a produção de água, principalmente na região do Cerrado, você tem uma perda do capital natural. Então, quem é que contabiliza o que você perdeu economicamente com o crescimento de 2,9% do PIB? Né? E tem mais uma questão, que é pouco colocada, mas é a conta certa. Nós temos que aprender a fazer contas ambientais. A partir do momento que você vai desmatando, o que restou da Amazônia, o que restou de vegetação do Cerrado, ela é menor, portanto, ela representa maior valia ambiental, maior valia ecossistêmica. Ou seja, à medida que você vai devastando, aquele capital natural, que é o capital remanescente, ele tem maior valor. Né? Então, a humanidade ainda não faz devidamente, a maioria dos países não faz essa conta de quanto ela perde de capital natural e só faz uma conta genérica, superficial, de contabilizar o que ela exportou, não importa como. Né? Então, eu acho que essa questão de contabilizar riqueza, né, contabilizar crescimento, deve ser feito no sentido de contabilizar desenvolvimento, onde você não pode abrir mão do capital natural, que é a sua possibilidade de manutenção da vida ao longo do tempo. Ou seja, é o pacto intergeracional que você tem que implementar nesse processo. Então, a economia, quando ela não é intergeracional, ela não é construtiva, ela não é sustentabilidade. Carlos, tem uma questão aqui do Jean Guimarães. Ele diz: o plástico, além de ser feito de petróleo, polui tudo, inclusive os nossos próprios corpos. Não é ingenuidade achar que conseguiremos barrar o petróleo se nem contra o plástico somos capazes de fazê-lo? Ele está certo. A questão não é se nós vamos conseguir ou não. A questão é ética. Nós temos que conseguir. Temos que conseguir porque temos que conseguir, porque você não tem outro caminho. Tá? Então, você nunca deixa uma posição com relação à sustentabilidade, porque você vai ter um fracasso certo. Pelo menos você cria um grau de consciência maior. Então, a posição de quem combate, por exemplo, o uso do plástico indiscriminado, do jeito que, com os impactos que ele representa para a área ambiental, isso tem que ser colocado frequentemente, né? Aí, quando você vai lá no processo e você vê que sem o plástico você tem problemas de armazenagem, embalagem, tem problemas na questão de resíduo, tem uma série de outros benefícios pragmáticos ou momentâneos que o plástico traz, né? É muito difícil você fazer essa transição entre o impacto de médio e longo prazo e o benefício que a questão traz no momento. Nós vamos entrar na mesma história do desmatamento para plantar soja para exportar para a China. Né? A gente não ganha nada com isso, o Brasil não ganha nada com isso, mas aquilo vai lá para o PIB. Né? E o plástico é um pouco a mesma coisa. Agora, o que tem que se fazer é uma questão que no Brasil está extremamente atrasada por conta dos acordos setoriais que teriam que ser obrigatoriamente pilotados pelo governo. Então, quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a gente diz que a economia circular tem que acontecer, a economia circular é você pegar o produto no final da linha e que ele retorne para a cadeia produtiva, para ser reprocessado, e aí você tem o produto como insumo. E isso cria um círculo virtuoso que permite a sustentabilidade do processo. Isso depende de uma transformação tecnológica do setor produtivo
e depende da pressão dos governos que cobrem o acordo setorial. Quem é que cobra o acordo setorial para essa transformação? É só o governo. Nós não temos participação da sociedade civil fazendo esse processo de transição para a economia circular. E deveríamos ter os tribunais de conta da União e dos estados atuando, porque isso é eficiência do Estado, é dever de fazer, é eficácia de governo. Né? Então, quando se coloca essa questão do plástico, ela entra dentro dessa incapacidade de governança que ainda não começou a trilhar o caminho necessário para provocar que o setor produtivo faça essa transformação, através do campo de pesquisa, através do campo de tecnologia, de inovação tecnológica dentro do próprio sistema produtivo, mas o fato é que isso tem que mudar. O governo Lula assinou um contrato para executar 10 bilhões de reais em projetos sustentáveis do Fundo do Clima. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinaram, então, esse contrato para execução de 10,4 bilhões pelo Fundo Nacional, o Fundo do Clima. E nesse montante, essa carteira foi viabilizada ainda em novembro de 2023, quando o governo Lula realizou pela primeira vez uma emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado internacional, que rendeu naquele momento mais de 2 bilhões de dólares. As taxas mais altas, definidas em 8% ao ano, se aplicarão em projetos na área de energia solar e eólica, com um mercado que já está mais estabelecido no Brasil. Já para a taxa de restauração de florestas, haverá a taxa de 1% ao ano. Como é que você avalia isso, Carlos? Olha, da questão da energia alternativa, que eu nem gosto de chamar de energia alternativa, vamos falar de energia correta, né? Você tem energia solar, você tem energia eólica, claro que também tem uma questão de alternativa locacional para você produzir esse tipo de energia, porque tem muito impacto sendo gerado para as comunidades do Nordeste por conta de energia eólica mal posicionada em determinadas regiões, né? O impacto é severo. Mas a questão você tem energias limpas e você tem energias fósseis, combustíveis fósseis. Se você tem uma demanda por energia, a questão é que se diz o aumento de energia limpa no Brasil, energias alternativas, foi de tantos por cento. Mas você não faz a conta de quanto aumentou também a energia fóssil. Então, a demanda de energia, ela cresce como um todo. É como a história da maré que levanta todos os barcos, né? E quando, no final das contas, você faz o rescaldo da situação, você percebe que não houve diminuição no uso da energia fóssil, né? Então, estimular energia limpa é também desestimular os fósseis. E aí, eu chamo a atenção para a questão de subsídio que se tem hoje para a energia fóssil. Globalmente, são 6 a 7 trilhões de dólares de subsídio para a energia suja, né? O Brasil faz isso também. O Brasil faz isso com agrotóxico, subsidia agrotóxico, e tem um impacto ambiental enorme com relação a isso. Então, todos esses programas que falam de incentivo à energia, eles não podem ficar dissociados do desincentivo da energia suja, né? E aí tem a questão das explorações de petróleo que o Brasil pretende. Eu acho que esse antagonismo, né, ele acaba sendo acobertado pelo fato de que o setor de energia limpa cresceu 10%, mas não se diz que o Brasil passou a ser o quarto maior exportador de petróleo. Então, quanto cresceu a energia fóssil suja? Dobrou praticamente de anos para cá, né? Então, eu acho que também nessa questão falta uma reflexão com relação à conta que deve ser feita do que cresce em sustentabilidade e do que deveria decrescer
em sustentabilidade, né? Então, esses investimentos são todos muito louváveis, mas eles devem também implicar num desincentivo às matrizes que são danosas para o meio ambiente e para as mudanças climáticas. Seguindo ainda nesse assunto, bom, a gente tem a maior parte da população brasileira hoje em áreas urbanas, e sendo que a região de Mata Atlântica, a região original de Mata Atlântica, é a que mais tem gente. Por isso, também se pensam em investimentos voltados para a questão ambiental em ambiente urbano, como é o caso para o financiamento dos ônibus elétricos e de obras que vão aumentar ou que deverão aumentar a resiliência de cidades diante das mudanças climáticas. Isso também é algo que começa a andar diante desse novo panorama agora, não é, Carlos? É verdade. Se tem uma questão que deve ser trabalhada globalmente, é a segurança das populações, que elas são, por um lado, ameaçadas por inundações, por outro lado, ameaçadas por ondas de calor muito fortes, não é? Então, eu sempre cito um bom exemplo, que é o da cidade de Paris. Paris está fazendo um levantamento geomorfológico da cidade para saber, naquela área, se qual é a temperatura, se é uma ilha de calor, se ali as pessoas estão no estado de excesso de calor, de insalubridade, se você tem ali creche, você tem asilo, quanto tem de idosos, de pessoas mais vulneráveis. Quer dizer, a capacidade da governança, no sentido de mapear um tecido urbano para saber do que se está falando, é absolutamente necessário. A França tem um avanço nesse sentido, inclusive legislativo, e tem uma explicação para isso, Maria Celeste. A França prevê para 2100 4 graus de aumento de temperatura. Eles não estão mais na história da carochinha de 1,5 graus, porque 1,5 graus a gente sabe que não será possível. E por conta de todo o planejamento do setor energético e todas as tendências que estão ocorrendo, sabe-se que nós vamos ter que enfrentar um futuro duro, onde você vai ter realmente uma temperatura muito mais elevada, principalmente nos continentes. Porque quando você fala de temperatura média global, a média global é média, não é? Você tem oceanos mais frios, você tem continentes mais quentes. Então, quando se fala de cidades, do verão europeu, por exemplo, é uma outra realidade, né? Então, essa possibilidade de você trabalhar metrópoles, macrometrópoles, na perspectiva de trabalhar um processo de adaptação de forma democrática, e tem que ser democrática, você tem que informar a população sobre o risco que ela corre, as transformações que ela deve promover, e o Estado mapear essas vulnerabilidades ambientais de cidades, é algo absolutamente necessário. Mas, para isso, você tem que ter a honestidade de desenhar o cenário. Tem que dizer, olha, nós estamos diante de um cenário que pode chegar a 4 graus. 4 graus de temperatura média representa para áreas mais quentes 10 graus de diferença. Você vai falar de um Rio de Janeiro, não de 42, de 45, mas você vai falar de um Rio de Janeiro de 55 graus, não é? Então, aí é uma outra métrica e nós temos que nos preparar para isso. E temos que ter essa honestidade de entender que o cenário é esse e que a preparação tem que ser para esse cenário, né? Então, o desafio das grandes metrópoles é realmente o maior desafio futuro de sobrevivência da humanidade. Porque, primeiro, é ali que se concentra a sociedade humana. Segundo, você tem um poder fabuloso de especulação imobiliária, de solo urbano, que transforma as cidades muito rapidamente, sem que ela tenha tempo de se adaptar às situações de qualidade de vida. Nós fizemos um mapeamento durante o programa Metrópoles Saudáveis, que visava ambiente e saúde da Organização Mundial da Saúde. Eu tive a felicidade de coordenar esse projeto,
que comparou São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México, entre outras cidades. E a conclusão é que nós tínhamos nas metrópoles, independente do país, 17 indicadores de insustentabilidade que tinham que ser combatidos para você manter qualidade ambiental e saudável qualidade de vida. Uma delas era ilhas de calor, que à época, no começo do século, o programa Metrópoles Saudáveis teve início em 2004 e encerrou o termo de referência em 2007, a percepção sobre mudanças climáticas era muito pequena ainda. A gente não tinha os dados científicos que nós temos hoje, que apontam para 4 graus, né? Que os franceses estão ali estabelecendo até legislação para isso. Então, esse desafio de você enfrentar principalmente as ilhas de calor das cidades é um desafio extraordinário, ele demanda uma tremenda interação do poder público no tecido urbano para você conseguir processo de mitigação, e isso vai precisar dessa honestidade intelectual para a gente poder trilhar esse cenário. E trazer isso para o debate da sociedade, trazer isso para o dia a dia da imprensa, para o dia a dia das pessoas. As pessoas têm que se acostumar a debater isso, porque precisam saber que o nosso papel não é só lamentar e se defender de uma sensação térmica no Rio de Janeiro, por exemplo, de 57 graus dias atrás. A gente tem chance, a gente tem oportunidade de reverter um pouco esse quadro. Como você falou na resposta anterior, quando você estava respondendo a questão do GEM, nós não temos outro caminho, a gente só tem um, que é resistir e que é buscar saídas. Então, o que me parece também é que isso tem de ser trazido para o debate, as pessoas precisam saber que elas podem contribuir de alguma maneira para essas mudanças. Todos nós podemos. Secretária, eu queria fazer uma pequena complementação. Existem estudos que apontam o seguinte: se você conseguir conter 0,1 grau Celsius, você salva milhares de vidas, né? Então, a cada décimo de grau que você conseguir conter, você tem uma grande resposta em termos de qualidade de vida para as pessoas, inclusive evitando mortes, né? Esse é o raciocínio. Hoje, você tem que trabalhar não para resolver um problema como um todo, que a gente sabe que é difícil, mas a gente pode avançar no sentido de tornar a situação menos dramática possível, né? Até que se faça uma transição, de fato, energética, contra todos esses fatores que a gente já falou, não é? Mas a lógica é que a cada ganho que você tem um extraordinário efeito para a vida de muita gente, principalmente os mais vulneráveis. Falando de cidades ainda, me parece, Carlos, que Paris volta a ser um exemplo, né, pela despoluição do Rio Sena. A gente trata muito mal os nossos rios urbanos, a gente dá as costas aos rios, a gente enterra os rios, a gente impermeabiliza as cidades, prejudicando o caminho das águas, aumentando a oportunidade de enchentes, de carreamento de lixo e de muito lixo plástico no meio desse lixo para dentro desses mesmos rios. Esta política de olhar os rios urbanos nacionalmente, isso eu nunca vi e não vejo ainda. A gente tem chance? Olha, vamos começar pelo ideal, né? O ideal que é tão difícil de atingir. Mas se você imaginar, por exemplo, uma cidade como São Paulo, se ela tivesse os seus rios limpos, ela é uma cidade de planície. São Paulo fica no Planalto de Piratininga, onde você tem um rio Tamanduateí, que vem do ABC Paulista até o Tietê caminha para o interior, e tem o rio Pinheiros, que é o antigo Jurubatuba, que vem lá da Serra do Mar. Todas essas águas, elas andam no sentido gravitacional, elas vão para o interior
até o Rio Paraná, e daí do Rio Paraná até a Bacia do Plata. Se tudo isso fosse despoluído, a cidade de São Paulo seria outra. Você teria navegação fluvial, transporte fluvial, você teria lazer, você teria paisagem, né? E enquanto que o que se tem hoje é a morte social dos rios, porque ele não tem nenhuma utilidade nem como paisagem, né? Então, essa beleza natural de um planalto, como o Planalto de Piratininga, que poderia ter toda essa benesse, né, ambiental, paisagística, de transporte, hidroviário, isso tudo foi relegado a nada, porque toda essa água, o potencial da água é revertida para a represa Billings para gerar energia em Cubatão e depois para ser lançada no oceano, né? Então, o modelo de desenvolvimento que se pretende é um modelo que não se preocupou com a qualidade da água, mas se preocupou com a água para gerar energia, porque gerando energia você teria progresso, né? Enquanto que energia vem por fio, pode se fazer em outro local, e não dessa forma, né? Poluindo uma represa como a Billings, por exemplo. Então, essa falta de um planejamento hídrico, governança hídrica, é um fator que ela tem que ser reavaliada. Eu acho que o caso de São Paulo é um exemplo excelente para você começar o processo de renaturalização da cidade e dos rios a partir de uma reversão de um processo de erros históricos, né? Então, você tem razão. Esse modelo que se implementa até hoje é uma visão, eu diria, que não tem nenhuma razão devido à necessidade que se impõe hoje pelo cenário das mudanças climáticas, pelo cenário de escassez hídrica, né? Mas é ainda um cenário anacrônico, onde se pensava que água era um recurso infinito, que não teria esgotamento, né? Então, de fato, essa cultura da água, ela é fundamental, é uma lacuna que nós temos no Brasil. Você falou, dá para trazer a energia elétrica por fios de longe. Agora, é muito mais caro trazer água de longe para as pessoas beberem, e cada vez mais estão tendo de buscar água mais longe dos centros urbanos, porque os rios ao redor das cidades estão completamente poluídos. É uma conta que não fecha. Está muito errado isso. Isso precisa ser revisto como um projeto nacional, já que acontece no país inteiro. É verdade. Se você pegar São Paulo, voltando a São Paulo como um mau exemplo, né, de construção de um sistema de gestão de águas, a água da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí é revertida para São Paulo em 30 metros cúbicos por segundo para abastecer a cidade contra a gravidade, né? Bombeada serra acima por uma série de túneis e represas para chegar até São Paulo. De outro lado, a vertente que dá para o mar, para a região de Itanhaém, Peruíbe, do litoral sul, dali se capta a água da bacia do Juqueri e ela é bombeada a 330 metros serra acima para fortalecer o sistema de abastecimento de São Paulo. Então, em São Paulo, nós temos um fator muito interessante. As águas que correm no sentido da gravidade são para gerar energia. E toda a água utilizada para abastecimento, ela corre contra a gravidade. Não é uma loucura, né? Quer dizer, Um contrassenso. Um contrassenso. Você constrói um sistema que importa a água de outras regiões, faz um bombeamento de água de outras regiões para abastecer a mega metrópole de São Paulo, desguarnece essas regiões, porque elas têm sua própria limitação, e agora a última ligação foi com a bacia do Paraíba do Sul, que é um rio que abastece todo o Vale do Paraíba e abastece a cidade do Rio de Janeiro também. Quer dizer, chega a esse ponto. E agora, o próximo objetivo que se diz é que vão reverter a bacia do Paranapanema para São Paulo, que é a mesma história de reversão, né? Aí eu fico pensando, a quem interessa essa reversão, né? Existe alguma motivação
política? Existe alguma motivação econômica nesse processo? Bom, em primeiro lugar, quando você reverte, você constrói verdadeiros metrôs para trazer essa água, né? Além do bombeamento, você constrói túneis. E você constrói também, como se fez em São Paulo, grandes estações de tratamento de esgoto, mega estações, num sistema centralizado, e traz o esgoto de longas distâncias por túneis, né? Então, eu tenho uma percepção de que o modelo adotado é para favorecer as obras, né? E é por isso que a gente continua nesse processo de anacrônico do ponto de vista ambiental, mas que faz sentido para alguns setores, né? Que influenciam governos. E aí a coisa continua na mesma linha, e nunca se renaturaliza o processo. Carlos, a gente vai ter que voltar a conversar sobre esses temas, porque a minha pauta aqui faltou ticar muita coisa, porque é muito assunto para uma hora. Você já fica convidado para retornar, porque a gente precisa fazer essas análises, precisa trazer a reflexão, porque só assim a sociedade precisa se enxergar, e enxergar que existem saídas, né? Para além daquele prato pronto que nos servem, que já está meio azedo faz tempo, e a gente é obrigado a engolir. Não é, Carlos? Muito obrigada, viu, pela sua presença conosco. Eu que agradeço, fico muito feliz de voltar a conversar com você, uma pessoa inteligente, que me deixa à vontade, me provoca para falar as coisas que devem ser ditas, que muitas vezes, quando a gente escreve, a gente segura um pouco a pena, né? Mas quando a gente fala, a gente tem mais liberdade. Fico muito feliz por esse momento que me permite também refletir. Muito obrigado, viu? Carlos, um abraço, até breve. E esse foi o programa Justiça e Conservação. Agradeço imensamente a todos pela audiência e pela companhia. Um grande abraço e até breve.